Vou comentar aqui algumas coisas sobre o índice hoje. Então, no gráfico diário, ele não estava em uma região assim tão interessante para buscar impulsos. Por isso já vem aqui de uma sobreposição, vem de doji, esse aqui não é um doji, mas é muito perto disso, não é uma boa barra para esse contexto. Doji, outside bar. Então você não tem tanta expectativa assim da aceleração, mas caso o preço mostre sinais nos tempos gráficos operacionais, a gente vai operar. Mas só é aquela primeira expectativa, então, desse tempo gráfico bem maior. E aí agora, com o dia fechado, dá para ver que realmente o mercado não fez muita coisa, assim, não teve tanta volatilidade em termos de range do dia, quanto teve aqui nos dias anteriores. Então, quem fez trades para alongar mais, para pegar mais pontos, tentando pegar uma quantidade de pontos proporcional aos últimos dias, então, nesses dias aqui mesmo, que você pegasse uma parte do dia, alguns dias aqui, ainda assim pegando só uma parte do dia, você já pegava 1.300, 1.500 pontos. Hoje foi mais difícil. Foi bem mais difícil porque o dia todo, da máxima até a mínima, teve 1.500 pontos. Então, para quem tentou segurar os trades, foi mais difícil conseguir pegar essa pontuação. Provavelmente deu errado, ou deu desistência antecipada, ou alguma coisa assim. E aí a gente precisa, obviamente, sempre entender e aceitar que isso aí faz parte. É normal. Um dia você vai entrar para se posicionar na compra ou na venda e o mercado vai ficar assim como um range pequeno, e outro dia você vai entrar e ele vai fazer isso aqui a teu favor. Então você consegue bastante lucro. E outro dia você vai entrar, por exemplo, aqui na venda, por algum motivo ele vai fazer isso aqui contra. E aí você não vai levar tudo isso aqui de stop, então, porque os stops a gente controla. Deixa eu ir aqui para os 5 minutos. Isso aqui é os 5 minutos. Então, a abertura aqui, mercado bem forte, caindo. Isso aqui é muito pesado, isso aqui tem muita força, pressão. Então é difícil você pensar em entrar contra, até para entrar a favor, para buscar pelo menos um teste aqui de mínima. E tinha, se não me engano, contexto, tinha uma linha aqui de tendência passando por aqui também. Você vai juntando as coisas aqui. Era uma forma de pensar aqui nesse começo do dia, que era você tentar, por exemplo, fazer vendas aqui nas barras fortes. Aqui, por exemplo, fazer venda, principalmente aqui nessa barra 2. Esse aqui até eu acabei vendendo, acho que um pessoal vendeu essa barra, alguns até antes dela. Eu prefiro esperar a barra fechar, ainda mais no começo do dia. E é claro que você tem um stop bem grande aqui. Mas aí você, sabendo disso, ou você diminui a tua mão para conseguir que o stop seja um stop normal, ou tem outras formas também de gerenciar a operação, que opera mais tempo sabe. Você pode entrar com uma parte da posição, depois entrar com o restante se vier conta e ainda fizer sentido. E para quem não pode, para quem ficou muito caro esse stop, não tem como diminuir o tamanho da posição, aí é simples, né? Não entra. Vão ter outros trades no dia, na semana, no ano, vai ter outros trades. Não precisa entrar se o stop fica desconfortável, era muito grande para o gerenciamento, porque aí, se você leva o stop, depois é uma situação complicada, porque você não pode deixar acontecer coisas fora do controle. Então, tem que seguir as regras. Quem não tem consistência nas regras, dificilmente vai conseguir alguma consistência nos resultados, porque a consistência nos resultados é bem mais difícil do que consistência nas regras na teoria, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não consegue nem ter a consistência nas regras. Então isso aqui é um tipo de venda. Pela metodologia, isso aqui é outro tipo de venda. Isso aqui foi tudo comentado lá no YouTube em tempo real, para quem quiser ver, tem lá no YouTube. A sala foi aberta para todo mundo, então a gente comentou esses trades, a gente fez esses trades aqui, tentou ficar posicionado na venda. Aí quando você vê isso aqui vindo contra você, você percebe que isso aqui tudo não conseguiu nem ir acima dessa última barrinha aqui de venda, e além dela tem mais tudo isso aqui para cima. Então você ainda está do lado certo, você fica vendido. E aí vai monitorando essas continuidades. Por aqui, assim, por aqui assim o preço já começou a mostrar no dia que ele estava perdendo essa estrutura aqui de queda forte. Então ele mostrou nessa puxada para cima, aqui nessas barras, que ele ia ficar ou mais lateral ou mais confuso, talvez até reverter, que era mais baixa probabilidade, mas
Em último caso, se ele fosse continuar caindo aqui, ele ia cair um pouco mais canal amplo, com correções profundas. Então a gente já mudava aí a forma de operar para não ficar querendo operar com urgência, do tipo vendendo aqui a mínima. Aqui não dá para saber ainda, mas vendendo aqui a mínima, vendendo aqui a mínima. Até aqui não dava mais para vender, a gente também comentou lá os motivos em tempo real. Isso aqui já estava muito baixo. Então você pode se encontrar aí big up, grande alta, big down. Então sempre big up, big down já é lateralidade, está baixo aqui na lateralidade. Então você tenta não vender aqui, ainda mais depois que já aconteceram aqui vendas de scalp, vendas acima de barra, vendas de DL1. Então nesse contexto você espera setups melhores, padrões, melhores comportamentos melhores para entrar na venda. E aí quando vem essa barra aqui, não lembro se era notícia, parece, não lembro o que que era. Tem essa barra aqui, outside, doji, grande, em relação às barras anteriores. Isso aqui é um sinal para a gente ter uma possível confusão nessa região dessa barra que pode se prolongar. Às vezes o preço até sai dela, mas não consegue ir muito longe. No caso de hoje, não conseguia nem passar aí do 100%, 50% dela, de projeção para cima ou para baixo, e sugava novamente para a região central dessa barra. Então não quer dizer que essa barra é mágica, não quer dizer nada disso. Quer dizer que essa barra é só um sinal a mais nessa região que aqui nessa alta já mostrava que poderia ser complexa. E aqui essa barra é mais um indício disso, por ser uma doji tão grande. E as barras aqui que vieram depois dela também. Então você tem barras aqui que tem barras na ponta contrária no meio e não levam a lugar nenhum. O preço continua aqui nessa região onde que essa barra que iniciou a maior confusão aqui, que poderia se estender por bastante tempo. Então quando o preço consegue vir abaixo dela um pouco, ele vem abaixo de uma mínima e já falha. Aí ele vem acima dela, consegue ir até bem longe, até lá na abertura do dia, que era o próximo magneto. Quando ele saiu dela, o próximo magneto, o próximo ponto forte assim que o mercado poderia sentir é aqui a região da abertura do dia. Foi mais ou menos onde que ele parou aqui realmente, essa região. Claro que não é uma linha assim, né? Isso aqui dá para você. Preço tudo é região, então é uma região aqui onde que o preço sentiu realmente. Tinham vendedores esperando na abertura. Só que aí você nunca vai saber se tem ou não. Você não vai conseguir adivinhar, você nunca vai conseguir visualizar tudo isso antecipado. Mas você consegue por price action é, ir criando assim, algumas possibilidades. Então, você, por exemplo, estava olhando aqui subir, né? Ou se fez algum trade aqui no meio que eu acho a mais assim arriscado, né? Mas quem faz, obviamente, vai ter que pagar com stop. Se, por exemplo, vender isso aqui achando que é um topo duplo, por exemplo, a favor aqui do impulso. Se você vende isso aqui, achando que é um topo duplo, você vende aqui abaixo dessa barra e tal, você meio que está esquecendo que está no meio dessa possível confusão. Mas se digamos que você vendeu aqui, aí deu errado, você sabia que era mais arriscado, então você vai ter que stopar em algum momento. E aí, se você está vendo essa alta aqui, você olha para essa alta e você vai julgar isso aqui. Então, por price action, por comportamento de preço, isso aqui parece realmente depois de tantas quedas assim, parece isso aqui é o início do impulso para cima, o início da reversão, ou isso aqui parece mais uma perna de lateralidade, uma perna de confusão. Então, provavelmente não é isso aqui, o início do impulso para cima. Algumas vezes acontece, para chegar aqui e estourar para cima. É normal, acontece em 20% das vezes, pelo menos. Mas a maioria das vezes não. Isso aqui, ainda mais nesse contexto, isso aqui acaba sendo, a maioria das vezes, só uma perna de uma lateralidade. Então, se isso aqui é uma perna de uma lateralidade e está alto aqui numa região importante, você não precisa vender aqui. Acho que isso é importante destacar sempre. Se isso aqui é uma perna de lateralidade, está levando alto para lateralidade, chegou num ponto forte, você não precisa vender aqui, mas você tem que ir treinando a leitura desses comportamentos para você não comprar aqui essa região. Não importa se essas barras aqui são fortes, se são boas, se tem continuidade. Se o contexto está muito ruim, assim você não vai comprar. Isso é algo que a metodologia fala. Se você tem um contexto, por exemplo, muito bom, com uma barra de sinal ruim, você opera. Ou com uma barra de sinal boa, você opera. Se você tem um contexto bom com uma barra de sinal ruim, você opera. Você pode operar se você achar que deve. Mas se você tem um contexto ruim, que é esse caso aqui, um contexto ruim de compra. Então, se você tem um contexto ruim e barras de sinal boas, você não opera, porque não é o suficiente.
E que foi o caso aqui. Então, você tem aqui barras aqui até boas, assim, fortes, essa aqui. Só que o contexto aqui é muito desfavorável, porque se você compra aqui, você fica esperando a continuidade, obviamente. Mas se você compra aqui, você sabe que tem 80% de chance que na próxima uma ou duas barras a tua compra falhar e a continuidade ser uma falha. E se isso acontecesse, seria muito melhor você estar operando a falha. E aí você pode até operar a falha, só que se você já comprou num lugar que tinha baixa probabilidade, às vezes você não vai querer levar dois stops no mesmo lugar. E acaba que você opera o trade ruim e daí depois a tua falha do teu trade vira o trade bom e você fica de fora. Às vezes acontece isso, então tem que tomar só esse cuidado. Então, e aí aqui, isso aqui sim, isso é um sinal, né? Você está no contexto, tem esse sinal. Infelizmente ele levou para muito baixo já, essa barra aqui de venda foi tão, assim, teve tanta pressão que ela já anulou uma, duas, três, quatro, cinco. Ela anulou 5 fechamentos, pelo menos, de barras anteriores, só uma barra de venda. Essa é a importância de analisar bem aqui o contexto do mercado. E aí, então, infelizmente, como ela leva muito para baixo, você já fica na dúvida. Muitas vezes você quer vender, ou você vai vender uma parte da mão esperando a continuidade. E aí, isso vai de cada um, vai do gerenciamento, vai de onde você quer colocar o teu stop. Aqui, para exemplo, por exemplo, eu fiz esse trade. Eu não lembro do que eu vendi, eu acho que quando eu vim já estava nessa barra aqui quando eu abri. Eu acho que eu vendi aqui ou aqui assim. Eu vendi por aqui, mas a ideia era vender essa barra, né? Só que eu entrei, a barra já tinha se formado na hora que eu abri o gráfico. Então eu vendi essa barra com o meu stop lá em cima. E aí eu esperei a continuidade para ver se dava para vender um pouco mais. Talvez vender um pouco mais aqui para cima, ou depende do que ia acontecer. E aí a continuidade foi isso aqui. Então eu vendi mais aqui nessa barra aqui. Isso aqui é bem forte. Isso aqui, muitas vezes, esse impulso forte, começando nesse contexto, muitas vezes ele vai levar, quando eu estava nessa segunda barra aqui, nessa barra aqui que eu entrei com mais uma parte da mão, isso aqui, quando o preço estava aqui, a gente não conhecia ainda isso aqui muitas vezes leva a partir daquilo que fiz a outra venda, leva pelo menos um movimento projetado, impulso inicial para baixo, que também obviamente vai acabar sugando lá para as mínimas, para as mínimas por ser aqui um tipo de magneto, as mínimas da lateralidade. É o comprador mais forte, muitas vezes ele vai entrar comprado, baixo na lateralidade, mas eles gostam primeiro de fazer falhar a mínima aqui, para buscar uma liquidez, estopar um pessoal. Então é normal, quando você está posicionado do lado certo da lateralidade, o preço em algum momento dá uma acelerada lá para as mínimas. É, e aí, é claro, aqui você sempre cuidando da continuidade, né? Então até aqui estava muito forte, aqui já mudou o comportamento, tem que esperar aqui 15 minutos o preço vindo contra você. Isso aqui já é uma correção aí interessante. Não lembro se chegou aí em- na metade ou não. Nem chegou aí 50% do impulso todo. Mas já é uma correção interessante que já mostra que estão aparecendo compradores. Então, se estão aparecendo compradores, você já sabe que se você tinha um alvo muito longe, talvez você vai ter que sair dele numa próxima tentativa dos compradores ainda mais baixo da lateralidade, porque você começa a perder probabilidade de continuar vendido para estender muito longe o trade depois que você tem isso aqui no meio do teu trade. Isso aqui, se você separar e tirar um print só dessas barras aqui, isso aqui não é algo que a gente quer ver quando a gente está vendido. A gente não quer ver isso aqui contra a posição nossa na venda. Assim, quando eu estou vendido, não quero ver isso aqui contra a minha posição. Então aí você já toma mais cuidado abaixo aqui, por exemplo. Ainda mais que daí quando aconteceu isso aqui, você já quando o preço volta a cair, né? Que tinha ainda uma certa chance de ele voltar a cair, aí você realmente já vai ter agora uma segunda perna da lateralidade, na lateralidade que pode ser um second leg trap. Nesse caso nem foi até lá no alvo da segunda perna. É, já não foi lá porque tinham compradores realmente nessa região, teve dificuldades de dar continuidade. Então isso aqui é mais algo que daria para observar no dia. E não é por causa disso aqui que você vai comprar, né? É porque continua mais forte isso aqui. E aí, claro, as linhas aqui você pode desenhar milhares de linhas. Alguma linha, se você desenhar aqui, provavelmente vai bater aqui com esse topo. Só que eu acho que aqui eu acho. Eu lembro que tinha alguma linha aqui. Vou ligar aqui as linhas, vai bater aqui. Só que isso aqui não é tão importante, o preço é mais importante. As linhas, se você for procurar, você vai sempre achar uma, porque um dia você vai ligar ela assim para ela dar bem certinho. Outro dia, se for necessário, você vai ligar ela aqui no corpo das barras para dar bem certinho. Então, depois que acontece, é bem fácil achar as linhas, mas no momento você tem que cuidar mais disso aqui. Deu essa pancada, deu isso aqui, essa aqui. Quando formar essa barra aqui, você já
talvez não pensa mais em comprar por enquanto, esperar uma continuidade, esperar uma segunda tentativa de compra para comprar. Se você vê essa barrinha aqui, por exemplo, você não vai comprar só por causa disso. Você vai achar, mas está baixo na lateralidade. Mas tem muita força. Aqui, primeiro olhe para isso aqui, depois olhe para as últimas 50, 100 barras. Primeiro olhe para isso aqui, o que está acontecendo agora. O que o preço está executando agora, nas últimas poucas barras. E então isso aqui é muito arriscado comprar aqui, apesar que nesse caso teria dado pelo menos 1 para 1, mas é muito arriscado. Aí você tenta talvez uma segunda ou terceira entrada. E essa segunda entrada também é um pouco arriscado, porque aqui você tem micro canal aqui novamente. Então você já tem aqui um micro canal, você já tem aqui mais um micro canal. Então, claro que por ser baixo na lateralidade, se você tiver um stop aqui razoável, pelo menos 2 vezes essa barra, daria até para considerar. Até porque essa barra aqui, olhando para a price action, ela é uma das maiores barras dessa queda. Então, ela vindo no final aqui do movimento não é algo tão saudável para a continuidade do movimento. Seria interessante essa barra aqui, grandona, ela iniciar essa segunda perna e depois o preço ir com barras mais comportadas. Ela no final é um sinal, uma característica de clímax, né? Que pode ser uma exaustão, um vácuo aqui. A barra acaba acelerando o vácuo aqui para esse ponto de mínima, que quando o preço está bem perto aqui da mínima, quanto mais perto ele chega da mínima, mais compradores querem executar as suas ordens aqui na mínima, no teste da mínima, um tique abaixo da mínima. Então, eles acabam aqui num certo espaço aqui, ficando sem muitas ordens no mercado. Então, às vezes o mercado dá essa acelerada aqui, e aí isso aqui é chamado de vácuo na metodologia, que cria esse comportamento aqui igual nessa barra. Então, e aí aqui você já poderia imaginar que quando o preço começa a voltar muito forte, talvez, para quem está posicionado já tomar mais cuidado para não ficar insistindo muito na venda, porque agora está baixo na lateralidade, o preço tem impulso de aqui começa a formar um micro canal de alta novamente, então dá até para desenhar aqui os micros canais. A média eu nem cheguei a colocar, porque hoje ela não chegou a ser tão importante, porque como o preço cortava a média aqui muito facilmente, era um dia lateral, então você até deixa a média aqui para olhar, está respeitando, então, mas a gente já sabe que a média não era tão importante assim para a gente ficar olhando. Ela é mais importante em tendências fortes, né? O dia de hoje não era assim tão relevante. E aí aqui faz um novo micro canal, até para desenhar aqui os micro canais. Então, você tem isso aqui, você não vai comprar aqui a primeira vez, isso aqui a princípio também não é legal comprar primeira vez, só que aqui você já começa a ter micro canais na alta. No começo do dia já tinham 2 micro canais aqui na alta, muito sobrepostos, muito ruins aqui, nessa meio dessa confusão. Então você olha para o contexto, olha para a característica do mercado e para o contexto e vê se isso é importante ou não. Aqui não era muito importante, esse aqui já é bem mais importante, para você não operar contra isso aqui. Esse aqui tem uma certa importância também, mas é claro que quando falha a mínima você aí toma cuidado para não operar a favor também. Você pode não operar contra assim de cara, mas não vai sair vendendo, porque aqui o contexto não está legal para vender. E aqui você começa a ter um micro canal de alta baixo na lateralidade. Então aí você vai olhar para as barras, né? Se você quer, você dá um zoom aqui nas barras, vai olhar para as barras. Então, olhando para as barras, você tem a barra 60 Doji, aqui uma barra até de tendência, mas com bastante pavio para cima. Doji, 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 Doji. Então, é um movimento que não perde mínimas, mas você já sabe que não é dos mais fortes. Poderia ser bem melhor, poderia ser algo assim, assim, assim e continuar, né? Ou ser algo assim, igual na queda, ser mais forte esse início do impulso, se fosse um impulso forte realmente. E aí depois você tem agora aqui puxadas na queda. E esses movimentos aqui de queda, eles assim acontecem muito sobrepostos. São movimentos aqui que vão criando, obviamente, uma TTR, dá para perceber logo aqui depois desse movimento, talvez. E o preço depois aqui de muitas tentativas não consegue nem testar mais a mínima aqui anterior. Então isso aqui é um sinal, que se você olha isso aqui como uma perna aqui de movimento de baixa, que dá para você, se quiser desenhar como se fosse aqui uma perna de baixa, volta aquela pergunta que eu fiz antes aqui. Por exemplo, isso aqui parece que é um movimento para iniciar um grande movimento de baixa, isso aqui, ou parece mais algo para iniciar aqui uma lateralidade e continuar lateral aqui nessa região, por exemplo, continuar baixo nessa região, ou até mesmo
disparar aqui em algum momento um fundo duplo e levar lá para cima, porque isso aqui tem bastante sobreposição, bastante confusão, pernas que não vão nem testar a mínima. Isso aqui da metodologia a gente já sabe, são características reversivas, né? Reversivas, seja para levar realmente a uma reversão, levar mais longe para cima, ou para levar alto nessa região, pelo menos, para que isso tudo se torne uma lateralidade e vire uma confusão um pouco maior. Então é legal, por exemplo, nesse caso aqui, olhando isso, olhando essas barras grandes de compra no meio, isso aqui, você tem barras de venda, mas também tem barras de compra, nada tem continuidade, você está baixo numa lateralidade e você tem um comportamento reversivo com uma, duas, três, quatro, pelo menos umas quatro puxadas que não conseguem testar a mínima aqui anterior. Então é legal nesse contexto aqui você, por exemplo, não sair comprando obrigatoriamente, mas não sair também vendendo mínimas, né? Então tomar só esse cuidado. E aí, realmente, a partir daqui, eu acho que olhando para o Price Action, a partir daqui, aqui você ia ter a notícia nessa barra aqui, até não foi tão grande. Deixa eu medir quanto que foi. Foi quase 800 pontos, foi a metade do range quase do dia, só em uma barra. Mas é porque aqui é interessante quando tem lá a notícia muito relevante, tentar não ficar posicionado na barra. Essa aqui era a barra dos 5 minutos, era a barra 85. Então tentar não ficar posicionado durante ela, porque o preço, ainda mais no índice, pode entrar em leilão, pode andar 2.000 pontos às vezes no momento que sai notícia igual essa aqui do FONC. Era a atas do FONC, se não me engano, a notícia lá, os dados que ia sair. Então é bom ficar de fora e aí depois esperar a continuidade e ver se vai dar algum trade. Que para mim a continuidade ficou bem bagunçado. No máximo aqui talvez daria para pensar em compras assim num fundo duplo depois que você tem esse impulso aqui para cima. Mas ficou difícil aqui. Para quem opera a ordem stop, pelo menos, ficou quase impossível. Não teve trade. Porque senão, se você fosse comprar com ordem stop, você tem que comprar mais ou menos aqui, né? Que essa seria uma segunda entrada, talvez, ou essa aqui. Só que aí você já compra alto aqui numa região que pode ser uma lateralidade aqui baixa, e também você compra no meio aqui do range do dia, nesse range maior aqui de Big Down, Big Up, Big Down. E agora você está talvez esperando Big Up. Então você compra meio alto aqui sem tanta força, sem tanta urgência ainda, porque isso aqui é uma notícia, então a barra é muito grande, às vezes volta tudo na próxima barra, assim, porque está ainda aqui, em todas essas barras, ele está ainda no momento de notícia, ainda mais perto aqui do fim do dia, então é legal não operar muito isso aqui, assim, normalmente esse aqui não vai ter grandes trades aqui, pode até acontecer, mas realmente quem opera razoavelmente bem, mesmo que o dia foi bem difícil e complexo, até essa barra aqui no final do dia, provavelmente para cá, até aqui, você já fez alguma coisa, mesmo que tenha perdido dinheiro, tenha dado errado os trades porque estava bem complexo e sem continuidade dos movimentos, mas ainda assim você já teria conseguido achar alguma coisa aqui nesse range. E poderia sim sair positivo, talvez, vendendo aqui essa barra aqui, pegando algum lucro aqui mesmo que com desistência, vendendo aqui, pegando algum lucro mesmo que com desistência. E aí não precisaria também estar tão preocupado com essa barra, e aí faria trades aqui. Só o que eu acho que é o objetivo quase de todos os trades, né? Que tentaria fazer nessa região, caso quisesse operar só os melhores trades. E os melhores trades você não fica olhando para um mercado assim, normalmente, olhando para esse comportamento aqui de mercado e procurando aqui no meio melhores trades. Quando um dos melhores trades surgiu, os trades bons assim, você vai ver, ele vai aparecer simplesmente na tela, você vai ver, não tem como não enxergar assim, o trade se você está treinando a metodologia constantemente. Um exemplo disso é essa barra aqui, por exemplo. Então, se você está acompanhando lá no começo do dia esse impulso, essa volta aqui sobreposta, você está observando isso aqui no dia, aí chega um ponto que o mercado está aqui, você não está acreditando ainda muito nesse rompimento aqui da máxima, porque você sabe que tem só 20% de probabilidade de romper, você está olhando a abertura do dia como ponto forte, você está esperando para ver se vai entrar algum vendedor, para talvez você entrar junto, e aí de repente na próxima barra você tem essa barra aqui. Então assim, tá na lateralidade, não é também o melhor trade do mundo que te leva um pouco para baixo, mas sempre tem algo contra, nunca vai ser um trade perfeito, mas é algo visível, que você está numa região e você tem um comportamento forte. Então isso aqui pode te levar lá para baixo, pelo menos.
ou pelo menos aqui, ó, uma projeção dessa barra aqui. Então, são coisas assim, que muitas vezes nesse tipo aqui de comportamento, ainda mais no meio aqui do range, da lateralidade, vai ser bem mais difícil encontrar, né? Porque está meio que no meio aqui do range do dia. Então, nesses dias eu acho bem importante priorizar operações nas extremidades. Você não vai acertar todas, não adianta querer olhar o dia como hoje, imprimir o dia como de hoje, fazer um quadro para quando o mercado for lateral novamente, você só operar aqui embaixo e só vender em cima. Esse é o melhor dos mundos, mas você não vai acertar todos, não adianta, vai errar também, porque isso faz parte, isso é normal, porque vai ter um outro dia, por exemplo, que talvez você vai ver algo muito semelhante e você vai vender essa barra aqui. E aí antes do preço cair, isso aí ele faz várias vezes, eu já levei vários stops assim. Antes dele cair, ele vai fazer isso aqui, vai testar aqui um pouquinho acima da máxima, e aí sim, aqui ele vai, depois que ir lá em cima, com uma puxada forte, aí sim aqui ele deixa um novo sinal para realmente a queda. E vai ter outros casos que ele vai fazer isso aqui para cima. E se você não quiser estopar achando que o preço está só te sacaneando, foi só te armadilhar lá em cima, se você não quiser estopar, outros dias acontece dele fazer isso aqui e depois fazer isso aqui e continuar e projetar esse range todo para cima. Esse range todo para cima. Então, bem normal todos esses movimentos, só que esse aqui de subir aqui direto é o mais improvável. Então, por isso que normalmente a gente tenta operar os mais prováveis, os que acontecem mais vezes. Então, é isso. Mais ou menos essa é a ideia, eu acho que do dia de hoje, algumas coisas que deu para observar. E aí também o teste da mínima também eu achei bem importante. Eu estava comentando desde o começo do dia, esse teste aqui da mínima do dia anterior. A máxima do dia anterior ficou bem longe. Ele deve ter ido provavelmente mais ou menos nos 50%, talvez, do dia anterior. Nunca passou disso, dos 50% de correção do dia anterior. Mas esse 50% nem considero tão importante, porque o dia anterior era uma outside bar doji, então não é tão relevante assim, porque não tinha urgência. Mas esse teste da mínima era importante, estava esperando aqui no começo do dia para tentar comprar, então a mesma ideia que eu comentei antes. Eu olhei para o mercado, olhei uma região, esperei o preço chegar lá, que era nesse caso nessa região aqui, para ver quando ele chegasse aqui e rompesse como ele ia se comportar. Porque como eu sabia que aqui era baixo em muitas coisas, dependendo do que ele fizesse aqui, o comportamento se rejeitasse, se chegasse aqui fraco, eu ia tentar comprar essa região para levar um preço lá para cima, levar alvos aqui para cima, bons alvos. Mas aqui o preço não conseguiu chegar, chegou próximo, falhou e tal, acabou que não consegui encaixar a compra. Porque aí quando realmente o preço confirmou que tinha até um compradores aqui embaixo, ele já estava por aqui assim. Então acabou que para mim não compensou entrar tão tarde assim, não adiantaria dividir tanto a mão assim para entrar mais ou menos aí, ia entrar 700, 800 pontos na onde que eu queria ter entrado. Então ficou muito tarde. E aí bem mais tarde no dia o preço finalmente foi lá testar a mínima do dia anterior, que tinha bastante probabilidade de testar, porque hoje acabou sendo um dia lateral, né? Só que aí nesse caso aqui eu não comprei mais, já pelos motivos que eu falei. Fiquei esperando aqui, tinha horário de notícia perto, mas esse teste aqui nessa região serviu, por exemplo, para eu desfazer um trade meu da venda. Então, quando o mercado veio aqui, testou, eu olhei o comportamento, era isso que eu não queria se eu tivesse vendido, e era isso que eu queria se eu tivesse pensando em comprar ou comprado. E aí, como não era isso que eu queria, quando ele fez mais uma, duas barras aqui em sidebar, rompeu aqui acima, eu saí fora. Porque aí você já está tendo talvez uma puxada bem forte para cima. Eu não tinha como saber, mas era provável que fosse isso. Então, são essas aí as coisas que eu consegui observar hoje no dia.